Olá, eu quero começar esse vídeo com uma frase de um amigo e pastor do meu coração, pastor Jair, que sempre diz: como vai, abençoado? Como vai, abençoada? Eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão para nós nesse momento. E a reflexão é: você já parou para pensar em algum momento ou em alguma circunstância da sua vida? Você já quis encaixar Deus no seu quadrado, na sua caixinha, no seu tamanho, no seu tempo? É isso mesmo. Eu estava refletindo sobre isso hoje. E é fato que, às vezes, a gente passa ou acaba passando a pensar que Deus ele cabe no tamanho da nossa caixinha espiritual, religiosa, gospel, como você quiser, como você queira denominar. Mas o fato é que Deus ele não cabe na sua caixinha e nem na minha caixinha espiritual, gospel ou religiosa. E o fato é que algumas vezes a gente acaba pensando ou tendo a loucura de pensar que Deus precisa dos nossos recursos, que Deus ele precisa dos meus recursos, que Deus ele precisa dos seus recursos, das nossas condições humanas para agir e para ser Deus. O fato é que Deus ele não precisa dos meus recursos, dos seus recursos. Deus ele não precisa daquilo que você considera ter. Talvez a sua profissão precise, talvez a minha profissão necessite de recursos. Talvez o curso que você queira fazer necessite das suas habilidades humanas. Talvez aquilo que você queira usufruir necessite das suas posições, sejam elas profissionais, intelectuais, mas elas não são pautas para você e eu acharmos que Deus precisa daquilo que eu tenho, daquilo que você tem, para Ele fazer o que Ele precisa fazer e para Ele ser o que Ele é. A verdade é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos revela que Deus ele é poderoso. Deus ele é soberano e que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu quero trazer um versículo para você que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43. Vamos confirmar? Isaías 43, se eu não me engano, versículo 13. Vamos lá. 43, 13.
É isso mesmo. 43, Isaías 43, 13, diz assim. A última parte do versículo diz assim: agindo eu, quem pode impedir? É esse Deus soberano, poderoso e fiel, dizendo ou declarando: agindo eu, quem pode impedir? Aí a pergunta que eu te faço é: será que Deus depende das suas circunstâncias? Será que Deus depende dos seus jeitos? Será que Deus depende das suas condições para Ele agir? Será que Deus depende da sua mão? Será que Deus depende da tua força, do teu braço forte para Ele agir, para Ele ser quem Ele é? É claro que não. Talvez, muitas das vezes eu ou você pode pensar assim, que Deus ele precisa dos meus recursos, que Deus ele precisa de mim para fazer e para ser quem Ele é. Na verdade, nós nos enganamos, porque Deus, Ele é Deus. Antes da eternidade, Ele já era Deus. Então, o fato é que Ele não precisa de nada que eu tenho, de nada que você tem, para Ele ser e para Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer. Mas olha o que o texto diz: agindo eu, quem impedirá? A pergunta é: se Deus decidir agir na sua vida, não é por causa da sua condição, seja ela financeira, seja ela profissional, seja ela intelectual, mas é porque Ele decidiu agir em seu favor. Olha só o que diz esse mesmo livro, Isaías capítulo 64, versículo 4, vai dizer assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Para aqueles que nele esperam. A pergunta é: você tem esperado pelo agir de Deus, pela manifestação de Deus, ou você tem colocado o carro na frente dos bois? Ou você tem dado o famoso jeitinho brasileiro, como diz por aí, famoso jeitinho brasileiro? Não, Deus está demorando demais, Deus está tardando demais, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou agir do meu jeito, eu vou agir conforme eu quero. E na verdade, quando você e eu passa a agir dessa maneira, nós estamos falando para Deus que nós não confiamos na sua palavra e nem em seu agir. Então, eu quero trazer essa reflexão para você nesse dia: Deus ele não precisa das suas condições, Deus ele não necessita daquilo que você tem nas mãos, daquilo que você não tem nas mãos. Deus não, na verdade, Deus ele não depende de nada de que você tem. Porque quando Ele quiser agir, Ele age pronto.
querendo você ou não, é assim que Deus trabalha. Eu não vejo Deus, biblicamente falando, atrelado à minha condição e nem à sua condição para Ele ser quem Ele é. Para Ele fazer o que Ele precisa fazer. Ou afinal de contas Ele não é soberano? Ou afinal de contas Ele não é fiel? Ou afinal de contas Ele não é Deus? É claro que não. Muitas das vezes somos nós que nos precipitamos em agir, em fazer, não esperando o tempo certo e a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu e você, diante de tudo aquilo que nós temos ou aquilo que nós somos, nós precisamos depender da boa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Olha só, um Deus que se fez acessível a mim e a você. Através do Filho, o Pai se fez acessível a mim e a você pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. E foi um preço muito caro. Embora não chegou para você de graça, embora chegou para mim de graça, mas não foi de graça. O preço custou. E custou muito caro. Custou a vida de Jesus. Para que eu e você tivesse acesso à presença desse Deus, à presença do Pai. Então deixa eu falar uma coisa para você. Para de achar que você é o cara. Para de achar que você é a mina. Para de achar que você resolve, que é do teu jeito, que você faz e acontece. Você só está se enganando. Porque se Deus não quiser, nada acontece. Se Deus não fizer, nada adianta você fazer. Eu lembro da passagem de Moisés, que Moisés disse assim para Deus: Deus, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair daqui. Ou seja, Moisés sabia que dependia da presença de Deus, que dependia de Deus para se movimentar, para se mover. E muitas das vezes a gente quer se movimentar porque nós temos recursos, porque nós temos qualificações espirituais, porque eu sou tal, porque eu faço aquilo, porque eu sou aquilo. Não, meu querido, não, minha querida, não, meu amado, não, minha amada, não é assim. É do jeito que Deus quer. Ele é soberano, poderoso e fiel. Então guarde essa palavra no seu coração diante daquilo que você está vivendo no momento, diante daquilo que você está vivenciando no momento, que não serão os seus recursos que vão te trazer aquilo que você precisa, mas quando você entender que por mais difícil que esteja, por mais dificultoso que possa ser aos seus olhos, se você esperar em Deus, Ele está trabalhando. E Deus não depende da sua visão humana para você enxergar Ele trabalhando. Ele está trabalhando. Essa é a verdade e esse é o fato. A questão é: Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. E isso não vai mudar. As suas condições não vão mudar o coração de Deus. As suas condições teológicas, filosóficas, espirituais, humanas, financeiras, não vão mudar o coração de Deus. O que vai fazer Deus agir é você crer
esperar, confiar no Deus que trabalha por você e através de você. Então quero deixar essa palavra para você, que Deus possa trabalhar em você e através de você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.